Olá, queridos, um bom dia a todos. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja mais uma vez com você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero na manhã desse dia compartilhar com vocês, uma ilustração que eu ouvi ontem e falou de maneira muito profunda comigo, que se encontra aqui no livro de Provérbios, capítulo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Amém? Então, queridos irmãos, nós vamos ver o autor deste livro, por nome Salomão, o rei Salomão, segundo rei na dinastia anterior do seu pai Davi. Nós vamos ver que quando Salomão inicia o seu ministério reinando em Israel, Deus aparece para aquele homem e fala com ele: me pede o que você quer. Porque Salomão, quando foi ungido a rei, em nenhum momento ele já chegou dizendo: Deus, eu quero isso, quero aquilo, querendo fazer reformas, fazer um monte de coisa. Não. A primeira coisa que ele fez foi reconhecer que não tinha como ele reinar sobre aquele povo inumeroso, gigantesco, se assim Deus não lhe ajudasse. Então Deus viu humildade e sinceridade no coração daquele homem, disse para ele: o que você me pedir, eu vou te dar. E Salomão pediu algo que todos nós deveríamos pedir, que é a sabedoria. Com sabedoria, querido, você não precisa de dinheiro. Com sabedoria, você não precisa das falsas amizades ao seu redor, nada. Aquele que é sábio, ele é um bem-aventurado. Então ele pede sabedoria a Deus e Deus concede para aquele homem. Ele escreve o livro de Provérbios, aqui no capítulo 16, e ele ressalta que os projetos e os sonhos fazem parte do coração do ser humano. Nós fomos projetados por Deus para sermos seres livres e pensantes. Sonhar é uma qualidade daquilo que Deus colocou dentro de cada um de nós. Não é proibido sonhar e nem é proibido conquistar aquilo que sonhou. Mas aqui a questão que Salomão trata é que nós nos empenhamos tanto naquilo que a gente sonha, que a gente não para perceber se a gente terá tempo, se a gente terá vida, se a gente conseguirá concluir e se de fato aquilo que nós sonhamos está na vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes nós sonhamos coisas e como nós acreditamos em Deus e dizemos que Deus, ele é aquele que conduz a nossa vida, a gente não se preocupa em dizer: Senhor, é da tua vontade o que eu estou querendo? Porque se for da tua vontade e se for da vontade de Deus, Deus, ele é fiel para poder cumprir com que esse sonho venha a se realizar. Mas muitos de nós, ou a maioria de nós, e eu muitas das vezes já me comportei assim, em sonhar algo sem perguntar se aquilo está no agrado e na vontade de Deus. E nem sempre, querido, e nem sempre aquilo que a gente sonha está de igualdade com a vontade de Deus. E às vezes a gente sabe disso. Deus, ele nos dá sinais de que aquele sonho não é da vontade dele, ou então ainda não é naquele momento. Até vai acontecer, mas ainda não é naquele momento. E nós não procuramos a Deus porque já sabemos a resposta. E nós não queremos que as nossas vontades sejam frustradas para cumprir a vontade de Deus em nós. Amém? Deixa eu contar uma historinha aqui rapidinho. Havia 3 árvores, 3 pequenas árvores que estavam num pico de um alto pico de morro.
E essas 3 árvores conversavam entre si. Uma dizia assim: quando eu crescer, eu quero ser um grande baú que vai comportar muitas joias, muitas preciosidades, muitas joias preciosas, raríssimas. Eu quero ser um baú que vai transportar joias. A segunda árvore disse: eu não. Tá vendo aquele lago lá embaixo? Eu quero ser uma grande embarcação. Eu quero ser um grande barco que vai transportar reis e nobrezas. Eu quero ser algo grande. Eu quero carregar pessoas grandes. A outra terceira disse assim: eu não quero ser um baú e nem quero ser um barco. Eu quero continuar aqui nesse lugar. Eu quero continuar aqui em cima do morro. E eu quero crescer tanto, 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 que as pessoas de longe me verão e glorificarão a Deus pela minha vida. Aquelas 3 árvores cresceram, irmãos. E de repente, vieram 3 lenhadores. E uma olhou para a outra e disse assim: agora chegou a nossa hora, é a nossa vez, vamos realizar o nosso sonho, é o nosso momento. Chegou a nossa vez, vamos concretizar o nosso sonho. E a primeira árvore, querido, ela não se transformou naquilo que ela queria. Pelo contrário, ela se transformou em um curral de animais, cheio de feno, se tornou um local de colocar animais. E ela disse: não era isso que eu sonhava. A segunda árvore, ela também não conseguiu realizar o seu sonho. Ela queria ser uma grande embarcação, transportar reis, nobreza, gente importante. Ela simplesmente se tornou um barquinho. E todos os dias era usada para pescadores simples, trazer o peixe, todo dia, coisa simples. Ela também disse: eu não sonhei isso. A terceira árvore foi dividida, foi cortada em vários pedaços e feito em estacas e foi jogado de canto num depósito de madeira. E ela também olhou e disse: eu não sonhei com isso. Um certo dia, aquela primeira árvore que estava ali triste porque não conseguiu realizar o seu sonho, percebe-se em uma noite muito iluminada. E ela percebe que os céus estavam muito iluminados e seres brilhosos estavam ali naquele lugar. Quando de repente chega uma moça, acompanhado do seu marido, e essa moça estava grávida. Colocaram essa moça naquele recipiente ali, naquela manjedoura, naquele local onde aquela madeira ali foi colocada. E aquela mulher teve uma criança. E aquela criança foi deitada exatamente naquela madeira que foi feita um caixote. E aquela madeira entendeu naquele momento que ela estava carregando o maior tesouro que a humanidade já pôde carregar. Ela entendeu o propósito da sua existência. Ela viu: eu não vou carregar tesouros humanos, porque está em mim o maior tesouro, que é o dono da vida, é o dono da criação. Eu estou acalentando aquele que é o Salvador do mundo. Então aquela árvore entendeu o seu chamado e glorificou a Deus. A segunda árvore, que sonhava em ser uma grande embarcação, se tornou um pequeno barquinho. Um certo dia, vários homens entraram em sua embarcação e tinha um deles que deitou na sua polpa e foi dormir. Quando de repente uma grande tempestade sobreveio sobre aquele barco. Inclusive até o barco pensou assim: eu vou quebrar, eu vou afundar, e agora acabou com a minha vida, não tem mais chance.
meus sonhos não se realizaram e agora eu vou me quebrar todinho aqui nessa tempestade. E ela viu o desespero daqueles homens também, e ela percebeu que de fato ela iria arrebentar, ela não teria como suportar aquelas tempestades, aqueles ventos, aquelas ondas agressivas. Quando de repente acordaram aquele homem tranquilamente se colocou de pé e gritou bem alto: calma-te, vento, acalma-te, tempestade. E tudo se fez bonança. Naquele momento aquela árvore olhou e disse: eu sonhei tanto em carregar uma nobreza, eu sonhei tanto em carregar alguém importante em minha embarcação, quando na verdade o mais importante está em mim, que é o dono da vida, aquele que manda nas ondas, manda no vento, aquele que acalma as tempestades. Ele está em mim, isso é mais importante. Eu não vou carregar reis humanos, eu estou carregando o rei da vida sobre a embarcação. E ela glorificou a Deus, e ela exaltou o nome do Senhor. Aquela terceira árvore, querido, que sonhava em ser vista por todos, admirada por todos, que todos ao passarem de longe visse ela, lembrasse: nossa, que Deus maravilhoso que fez algo maravilhoso. Uma certa sexta-feira, aquela árvore ela foi pega e partiram ela em dois. Separadamente colocaram uma parte no ombro de um homem e levaram até o encontro da outra parte dela, que estava lá em cima no cume de um monte. Quando ela chegou lá, pregaram aquele homem nela. Ela começou a se desesperar e chorar por dentro, e disse assim: que miserável sou. Eu nasci para ser um mártir, para ser a morte de pessoas. Eu sou miserável, sou desgraçada. E aquele homem morreu pendurada nela, e ela chorou, porque ela disse: eu queria que as pessoas me vissem e glorificassem a Deus, mas pelo contrário, eu estou aqui em cima e eu sou representação de morte, de destruição. Só que quando foi pelo domingo da manhã, querido, aquele morto, aquele homem que foi pendurado naquela cruz, ele ressuscitou. E aquela árvore, ela entendeu: foi pendurado em mim alguém, um homem que sobre ele foi carregado todos os pecados. E agora, todas as vezes que os homens olharem para mim, para uma cruz, eles vão lembrar de redenção, de perdão, de salvação. Aquela árvore entendeu que ela, pelos séculos dos séculos, quando alguém olhasse para ela, para aquela cruz que ela foi transformada, diriam: ali foi pregado o nosso Salvador, para que nós pudéssemos ser salvos. Queridos, talvez inicialmente aquilo que nós sonhamos e desejamos não venha se cumprir da maneira que nós queremos, e nós venhamos até nos decepcionar. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, querido, que o mais importante não é realizar aquilo que eu e você desejamos, o mais importante é realizarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Só há sentido na vida quando eu e você entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Que nós possamos ser até decepcionados porque os nossos sonhos não se concretizam da maneira que nós queremos. Mas se a vontade de Deus acontece sobre cada um de nós, o nome dele vai ser glorificado através da nossa vida. A nossa vida vai ter sentido. Tem tanta gente aí, querido, com dinheiro que não acaba mais. E eu e você sonhando com ter isso, com ter essa vida. E nós sonhamos em ter essa vida também para nós. Como eu queria ter um carro bom, um dinheiro bom, não me preocupar, ter que acordar de manhã, aturar a chefia chata que pega no pé. E nós olhamos para algumas pessoas dizendo: Senhor, por que essa pessoa tem? Não tem talento nenhum, não tem qualidade nenhuma, e ela tem e eu não posso ter. Eu quero dizer, querido, que para você Deus tem algo ainda maior e melhor.
Talvez você não vai ter o dinheiro que você tem. Talvez você vai viver a sua vida inteira trabalhando. Mas eu quero dizer para você que a sua vida, ela é uma ferramenta que o Senhor quer utilizar para o nome dele ser glorificado. Que Deus ele possa fazer com que eu e você entendamos esse propósito em nossa vida, que nós às vezes não entendemos. Mas na maneira certa e na hora certa o Senhor fará com que aconteça tudo que ele estabeleceu. Todo sofrimento, toda dor, toda angústia tem um propósito da parte de Deus para nos ensinar, para que nós possamos ser edificadores para outras vidas. Que Deus possa te abençoar, querido, na manhã desse dia. Que Ele possa te ajudar, que Ele possa te ser o teu auxiliador em tudo. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.